Oi, pessoal, eu sou a Jéssica e hoje a gente vai falar sobre o livro O Gato que Amava Livros, do Susuki Natsukawa. E ele traz algumas discussões que eu quero conversar com vocês, inclusive a polêmica leitura dinâmica. Vamos lá? Então, para começar, eu quero primeiro falar o porquê que eu escolhi esse livro, porque ele está muito fora do que eu costumava pegar para ler. Lembra que eu comentei no vídeo passado que eu estou retomando isso esse ano, e um dos desafios que eu me propus é ler todo tipo de gênero que me interessar, sinopse, para perceber quais são os livros que hoje me agradam. E o contexto em que eu escolhi esse livro foi um contexto muito específico. Era uma viagem, eu fui com meu namorado e ele trabalha home office. Então, somente em que ele estivesse trabalhando e focado, eu queria estar lendo alguma coisa. Especificamente, um audiobook. Então, eu entrei na loja do Audible, escolhi ali algum livro que eu tivesse na minha assinatura. E esse me chamou a atenção por falar gato e livro no título, que são coisas que eu gosto. Acabei escolhendo ele, imaginando ali que seria uma leitura bem levezinha, um negócio meio infanto-juvenil ali. Falei, acho que vai dar pra passar o tempo, porque a minha ideia também era ir lendo ele, escutando, na verdade, né, enquanto eu fizesse outras coisas. E assim, é aí que eu me engano. Vocês vão entendendo ao longo do vídeo sobre o que eu tô falando. Eu vou dar a sinopse agora, mas ao longo desse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o que acontece no enredo. Se você quer ler o livro um pouco mais cru, sem essa sinopse, eu recomendo que você fique mais nesse comecinho do vídeo e depois eu dou um avisinho. Quando for começar, eu vou falar um pouco mais detalhado de algumas partes, porque eu quero incluir essa discussão sobre a leitura dinâmica, certo? Então vamos lá. O livro vai falar sobre um jovem adolescente japonês, que é o Rintaro Natsuki, e logo no começo do livro a gente vê ele enfrentando o luto da morte do avô. Eles viviam juntos, eram muito próximos, dá pra perceber que esse vínculo era bem forte. E o avô dele tinha uma livraria, que é a livraria Natsuki. A gente percebe ao longo do livro o quanto o avô dele gostava, então tinha um amor e um cuidado gigantesco com essa livraria, e o quanto que muitas das memórias do Rintaro giram em torno dele estar nessa livraria. É um ponto de ligação do vínculo entre os dois. E assim que o vô morre, ele recebe a visita de uma tia que parece que tá organizando uma mudança para ele, porque agora que ele tá sem o avô, ele não pode ficar sozinho, então ele vai ter que se mudar com a tia. Só que nesse meio tempo em que ela tá organizando essa mudança, ele fica na livraria para cuidar da livraria, se isolando ainda mais da sociedade, da vida dele como um todo, da escola. Ele não frequenta mais a escola, ele só quer ficar na livraria. Eles até têm um nome para isso lá no Japão, que eles trazem um livro, que é Hikikomori. Hikikomori, isso. Eu vou ler a definição que eles trazem no próprio livro, tá? É um termo em japonês que se refere a pessoas reclusas em seus próprios quartos ou casas e que se isolam do mundo, em alguns casos até da família, por meses ou anos. Ele fala no livro diversos momentos que ele tem isso, e em um dia desses que ele tá ali na livraria, cuidando de tudo, surge um gato falante que diz que precisa de ajuda dele para salvar alguns livros abandonados que estão sendo maltratados, etc. E que ele vai ter que entrar em aventuras junto com esse gato para poder salvar esses livros. Essas aventuras, elas são em formatos de labirintos. Então, o gato aparece na livraria, abre um portal na própria livraria e eles entram no labirinto. E o Rentaro, ele tem que enfrentar os habitantes desses labirintos que geralmente têm um ponto de vista extremo em relação a livros e a literatura. E ali eles abrem um debate com argumentação que, assim, pode-se dizer que os dois têm pontos de vista extremos. A gente talvez consiga encontrar um equilíbrio no que eles dizem. Nem todos eu concordei, porque eles trouxeram alguns tópicos muito interessantes e, de certa forma, polêmicos a respeito da literatura. E eu vou entrar aqui agora em todos os temas que são discutidos no livro. Aqui é aquele momento em que eu disse que vou dar mais detalhes a respeito da história. Então, se você não quer saber por algum motivo, quer ler o livro, enfim, só não quer saber, só você pular esse vídeo para a parte em que eu vou falar a minha opinião. Eu vou deixar marcadinho aqui na linha do tempo do vídeo. O primeiro tema discutido é a ideia de que quanto mais livros uma pessoa lê, mais culta, mais conhecimento do mundo ela tem, mais inteligente ela é, mais merecedora de reconhecimento ela é. E a gente consegue fazer um paralelo com a nossa realidade de hoje. Eu vejo um pouco na comunidade literária isso. Essa competição de quantos livros lidos vou ter no final do ano. Tenho sempre que estar lendo uma velocidade absurda, uma quantidade absurda de livros para me reafirmar como um criador de conteúdo literário. Até que ponto isso é saudável e necessário? A gente valorizar muito mais a quantidade e a velocidade que a gente lê um livro, ao invés de valorizar a qualidade e o que aquele livro está trazendo pra gente de reflexões, de experiências, vivências, sentimentos, etc. Para que a gente vai querer ler 1, 2, 3, 4 livros em um dia? Qual que é o objetivo, sabe? E aqui eu quero até trazer algumas citações do livro que eu achei interessante, que são pertinentes a respeito desse tema. Os livros têm um poder extraordinário, mas tenha cuidado. É o livro que detém o poder, não você. Não é verdade que quanto mais você lê, mais você vê o mundo.
Não importa quanto conhecimento consiga empilhar na própria cabeça, a menos que pense com a sua própria mente, ande com suas próprias pernas, o conhecimento que adquire não será nada além de vazio e efêmero. Os livros não podem viver a vida por você. O leitor que se esquece de andar com as próprias pernas é como uma velha enciclopédia, com a cabeça cheia de informações obsoletas. A menos que alguém abra, não passa de uma antiguidade inútil. Aqui, o que eu entendi desses trechos é que não adianta você pegar um livro, ler as páginas, as frases, as palavras, só por ler. Ele tem que te fazer pensar. É necessário que a gente pense o que a gente está lendo, senão aquilo também acontece o que é muito frequente. Às vezes a gente lê um livro, passa, sei lá, 2, 3 dias, a gente esqueceu completamente, assim, não lembra nada, não consegue nem falar sobre o tema daquele livro para algum amigo nosso, porque a gente não absorveu aquela leitura. E aí eu venho percebendo que esse ano que eu voltei a ler, isso é uma coisa que estava me incomodando, o fato de eu conseguir ler de forma mais lenta e demorar muito para pegar o próximo. Só que eu percebi que fazendo isso, eu consigo absorver muito melhor a ideia daquele livro, tudo que eu tô lendo sobre ele, sem aquela necessidade de, tipo, eu tenho que ler 3 livros na semana. Então eu tenho o tempo que eu preciso para ler aquele livro, e no final eu tenho um tempo também para poder processar o que aquilo significou para mim. O que aquele livro trouxe de interessante para minha vida. Então isso também é uma coisa pra gente refletir. O próximo tema que ele traz é justamente a tal leitura dinâmica. Como isso impacta a nossa experiência numa leitura. O que é a leitura dinâmica, basicamente? Ler apenas palavras-chave naquela página, ignorando a construção das frases, ignorando a escolha de palavras, ignorando tudo que o autor propositalmente colocou e encaixou na história para te fazer sentir de alguma forma, te fazer pensar alguma coisa em específico, te transmitir algum tipo de mensagem. Você ignora tudo isso só para entender a ideia principal do texto / do livro. Eu não vou negar, eu já fiz isso com textos da faculdade, assim, artigos, às vezes por conta do formato mesmo de escrita, tem como você fazer uma leitura mais dinâmica e tal. Só que quando você pega um livro de ficção, ou até um livro de não ficção, mas você pega ele para ler por lazer, não tem muita necessidade. E aí a gente consegue até linkar isso um pouco com o primeiro tema que a gente falou. Para que essa pressa? Por que você vai escolher ler um determinado livro se for para só passar os olhos ali e falar que você leu? Novamente, por que a gente tem essa pressa? E aqui eu vou trazer mais agora algumas citações a respeito desse tema. Frases cortadas não são nada mais do que fragmentos. Os livros são mais do que pequenas palavras. Ler não é só um prazer ou entretenimento. Às vezes você precisa examinar as mesmas linhas a fundo, ler as mesmas frases várias e várias vezes. Às vezes você fica lá sentado com a cabeça nas mãos e só progride em um ritmo árduo e lento. E o resultado de todo esse trabalho duro e desse estudo cuidadoso é que, de repente, seu campo de visão se expande. É como encontrar uma bela vista ao final de uma longa escalada. E aqui no próximo tema, ele vai criticar, de certa forma, as editoras que fazem as escolhas de quais livros publicar baseado apenas nas vendas, em livros que vão gerar inúmeras cópias vendidas. E ele critica isso. Trazem, né, que esses livros que são fáceis de vender, com inúmeras cópias, são livros curtos e fáceis de ler. Livros que não têm a preocupação de transmitir nenhuma mensagem ao mundo, que vão falar sobre realidades difíceis, que vão gerar esse pensamento crítico. Também entendi, de certa forma, que ele quis comparar a questão dos clássicos com os livros mais fáceis de ler, mais contemporâneos. Não necessariamente livros contemporâneos são fáceis de ler, né? Não é isso que eu quis dizer, mas ele traz essa comparação com os clássicos, que é uma coisa que está presente nesse livro desde o início, assim. A livraria do avô do Natsuki, ela é basicamente livros antigos, edições maravilhosas de obras literárias clássicos do mundo todo. E aqui eu senti que teve uma pitadinha de cutucada, sabe? Do tipo, livros que são fáceis de ler e estão ali só para fazer passatempo, não valem a mesma coisa que os livros clássicos. Mas foi a visão que eu tive dessa parte. O que você sente por um livro não determina seu valor, mas sim o número de cópias em circulação. Em outras palavras, na nossa sociedade é a moeda que decide valor. Aqueles que se esquecem dessa regra e tentam abraçar um ideal não têm escolha a não ser abandonar a sociedade. É realmente uma pena. Uma citação do Rentaro, em contrapartida com esse argumento que é: meu avô costumava dizer que uma vez que você começa a pensar em dinheiro, não há fim. Se você tem 1 milhão de ienes, você quer 2. Se tem 100 milhões, você quer 200. Então é melhor parar de focar em dinheiro e, em vez disso, falar sobre os livros que lemos hoje em dia. Como você, eu acredito que as livrarias precisam ter lucro, mas eu sei que existem coisas tão importantes quanto ganhar dinheiro. É uma reflexão válida também. E aí aqui, no último labirinto, ele traz sobre o significado da leitura na vida do ser humano. Então, o que a gente tem a aprender com os livros? E aí eu vou ler algumas citações desse trecho, depois eu já falo um fechamento sobre a minha opinião em relação ao livro, tá? O livro que fica em uma estante nada mais é que um bloco de papel. A menos que seja aberto, um livro poderoso ou com uma história épica é um mero pedaço de papel. Mas um livro que foi estimado e amado
cheio de pensamentos humanos, ganhou uma alma. Os livros estão repletos de pensamentos e sentimentos humanos, pessoas sofrendo, pessoas que são tristes ou felizes, rindo alegres. Ao lermos suas palavras e suas histórias, ao passarmos por essa experiência, aprendemos sobre o coração e a mente dos outros, além de nós mesmos. Graças aos livros, é possível aprender todos os dias, não apenas sobre quem está ao nosso redor, mas também sobre os que vivem em mundos totalmente diferentes. Os seres humanos não vivem sozinhos, e um livro é uma maneira de mostrar isso a eles, porque você parece ter esquecido. E eu vou falar mais alto que consigo. Empatia. Esse é o poder dos livros. Sua voz ecoa no espaço escuro. E aqui no final, eu gostaria só de passar por 2 pontos que a tradutora faz. No final do livro, ela tem algumas notas de consideração, e eu gostaria de destacar 2 pontos delas. Primeiro, ela traz que esse livro é uma referência clássica ao antigo mito grego de Teseu e Minotauro como uma interpretação mais moderna do labirinto, tal qual uma jornada de autodescoberta. Ao longo de todo o romance, Rintaro Natsuki confronta monstros na forma de pessoas que maltratam livros, bem como seus próprios demônios. Isso fica mais claro no final da leitura. Então, no último desafio, no último labirinto que ele vai, a gente percebe o quanto que todas as aventuras que ele teve foram importantes para esse momento de vida dele e o quanto tudo isso impactou agora na forma com que ele vê a vida, como ele vê ele mesmo e como ele vê as pessoas que estão ao redor dele. E o segundo ponto que a tradutora fala, ela traz: Rintaro é um hikikomori, um termo japonês que não é fácil traduzir. Literalmente significa puxar para dentro e confinar. Refere-se a pessoas, muitas vezes jovens garotos, que decidiram por escolha própria afastar-se da sociedade, raramente se aventurando fora da escola ou do trabalho. Em 2019, o governo japonês estimou que somava mais de 1 milhão de pessoas. Só se pode presumir que esse número aumentou nos últimos 2 anos com a pandemia do Covid. O termo hikikomori tornou-se mais amplamente reconhecido no mundo de língua inglesa, sendo reconhecido pelo dicionário Oxford em 2010. Por isso decidi mantê-lo no texto em vez de traduzir, acompanhando de alguns detalhes para lembrar o leitor do seu significado. Então eu achei legal trazer isso porque eu não sabia, não conhecia esse termo. Agora falando um pouquinho sobre o que eu achei do livro. Sobre a escrita do autor, ele conseguiu me prender, os elementos mágicos eles não me incomodaram. E eu digo isso porque não era muito do meu feitio ler livros com personagens muito jovens narrando e com animais falantes e mágicos. E quando eu comecei a escutar ele, não demorou muito tempo para perceber que seria um livro que seria muito mais complexo do que eu estava imaginando que ele seria. Lembra que eu falei que eu achei que isso é um passatempo? Agora deu para entender por que ele não foi simplesmente um passatempo. Serviu bastante como um livro para me estimular a ter esse foco, essa concentração durante a minha leitura. Infelizmente foi um livro que, como eu li, a proposta dele era escutar fazendo outras coisas, etc. Eu sinto que eu talvez não tenha dado tanta atenção quanto ele merecia. Ter escutado ele ao invés de ter lido acompanhado com e-book, etc. Porque quando eu tô no e-book ou no livro físico, ler as palavras ali para grifar e anotar fica muito mais fácil. E no audiobook eu me vi em vários momentos assim: o que foi que ele falou agora? Foi muito bom essa parte. Deixa eu gravar, como que eu faço uma anotação? Eu tava super concentrada ali, lavando uma louça, aí eu me distraía minimamente ali, pegar uma buchinha na pia e eu perdi aquela parte, aquela frase que era muito importante para a continuidade do debate. Então eu me via voltando toda hora. Isso atrapalhou um pouco, mas não acho que tenha sido culpa do livro, mas sim da forma com que eu escolhi escutar ele, né, barra ler. Quando eu digo que fiquei debatendo junto com os personagens, eu ficava sempre tentando encontrar o que era o certo para mim. Quando a gente lê um livro, a gente não precisa concordar 100% com o que está escrito ali. Em alguns momentos eu discordei dos personagens, tanto de um lado quanto do outro. Um ponto aqui que eu já comentei no livro, mas que eu vou repetir agora para reforçar, foi essa parte em relação aos clássicos. Eu achei que houve uma valorização dos clássicos, que até aí não é errado, ao final eles são clássicos, é esperado que eles sejam valorizados. Foi uma valorização dos clássicos, ao mesmo tempo que ele diminuía e inferiorizava os livros não clássicos. Por que eu vou ler aquele livro? Eu acho que quando a gente entende o momento que a gente está de leitura, é muito mais fácil para a gente escolher qual tipo de livro que a gente vai ler. E mesmo se for um livro clássico, com muita referência histórica, com um peso, uma bagagem absurda, ou se for um livro leve, superficial, que eu leio em uma sentada porque ele é fácil de ler, a leitura dos dois vai me trazer benefícios. Tudo vai depender do que eu estou procurando, do que eu estou buscando naquela leitura. Então, esse foi um ponto que mais deu atrito ali entre mim e os personagens. E assim, isso não é ruim. Como eu falei, me fez pensar e refletir. Achei que foi muito importante para mim ler esse livro, principalmente no momento em que eu li hoje, para ressignificar mesmo que é a leitura, porque quando jovem, realmente, a gente tem um hábito de leitura muito diferente, a gente tem tempo dedicado exclusivamente àquilo, e hoje eu não posso querer ser a mesma Jéssica daquela época que lia, sei lá, 3 livros em uma semana. A parte final, ela me faz pensar muito sobre isso. Então, por que eu escolhi ler?
Por que que eu leio um livro? Isso são questões que vocês mesmos podem fazer a si mesmos quando forem pegar algum livro para ler e que eu acho que é muito importante pra gente, hoje em dia, ter isso muito consolidado na nossa mente. Qual que é o nosso objetivo quando a gente tá lendo um livro? Eu recomendo demais. Acredito que qualquer pessoa que goste de livros vai gostar de ler esse livro. O que eu tenho para dizer para vocês é que esse vídeo ele é baseado na minha opinião e na minha vivência com os livros, do que a literatura foi na minha vida. Se vocês concordam, discordam, deixem aqui nos comentários. Eu quero saber qual é a opinião de vocês a respeito disso, se vocês ficaram com vontade de ler esse livro ou não. E até o próximo, até a próxima semana. Beijo, tchau, tchau.